Quando a gente fala do dízimo, essa benção, ela é para nós. Quando a gente devolve o dízimo da oferta, a gente sabe o que está fazendo. Deve saber o que está fazendo. E não querer saber o que é que vai ser feito com isso. Com o dízimo, com a oferta que você deu. Depois que você devolveu a Deus, não é mais direito seu, nem meu, nem de quem quer que seja. Isso é rebeldia. Quando você não dá, é a casa de Saul. A casa de Saul é que não devolvia. O Saul nunca deu uma oferta e nunca deu dízimo. As ofertas que ele entregou eram dos outros, não dele. Então, há rebelde na casa de Deus. E não dá para viver sem diferenciar o rebelde e o não rebelde. Então, quando eu contribuo com a obra de Deus, tem que ser com toda satisfação, de todo coração. Todos devem devolver o dízimo. Todos. Todos os cristãos devem a Deus. Porque o profeta Malaquias, ele chama de ladrão aqueles que não devolvem. Aí você acha que é o profeta? É o Espírito Santo dizendo isso. Então, isso não pode ser assim. Não pode. Assim, é dois bicudos que não se beijam. Não pode ser assim. Tem que ser conforme Deus falou na sua palavra. Para que se vá à frente, porque não adianta nada. Trabalhar, ajudar, juntar, sem Deus. E quando morrer, isso tudo fica aí, quando sair daqui de cima da terra. Essas coisas ficam aí para quê? Por que não cooperar com o ganho de almas? Por que não? E assim, você demonstra que ama. Ama a Deus e ama o seu companheiro, o seu marido, seu esposo, sua esposa. Mas não existe isso. O esposo faz uma coisa e a esposa faz outra. Aí não é obra de Deus, isso é rebeldia. Esse casal, ele não está em sintonia, nem um com o outro e nem com Deus. Porque se você não obedece o que vê, vai obedecer o que não vê? Mas aí a gente vê a pessoa desobedecendo o que não vê e o que vê, que no caso é o esposo. Então, esses casais não devem dizer que são cristãos e que vão morar no céu. Aí há duas cabeças pensando. E o casal cristão não é duas cabeças. Nunca foi, nunca será. O casal cristão é o homem e a mulher que eram dois e se tornaram um. O homem é o cabeça. E a mulher é parte da cabeça. Mas ela não toma decisão. E se tomar decisão é rebeldia. Aí é outra cabeça. Tomar decisão que confronte a vivência, a convivência. Se tomar essa decisão que faça isso, aí não devem andar junto. Devem se apartar. Porque não há amor. É o que o Paulo ensina lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. Se o irmão consente em viver, que tem irmão que vai consentir viver dessa forma, e aí depois vai se entristecer, se arrepender de conviver e vai reclamar, com certeza, para Deus. Porque Deus não faz as coisas porque eu quero ou correndo porque alguém quer, de jeito nenhum. Ele já fez tudo. Eu preciso receber e preciso exercer.
Já está feito. Deus não vai fazer mais nada nesse mundo. Ele já fez e está feito. Eu preciso receber. Crendo. Eu creio, eu confio e confesso. E pratico. Não deve haver dificuldade nenhuma. Não deve haver dificuldade nenhuma porque eu sou um cristão. É o que eu sempre disse. Uma laranjeira, no tempo de fruto, você vai nessa laranjeira, você vai encontrar laranja. Por quê? Porque ela é uma laranjeira. Uma mangueira, quando for no tempo de fruto, você vai lá e vai encontrar manga. Por quê? Porque ela é uma mangueira. E assim a goiabeira e todas as frutas frutíferas. Você vai encontrar o fruto no tempo certo. Você vai lá, por quê? Porque ela é a árvore citada. Pelo fruto se conhece a árvore. Se é uma goiaba, é uma goiabeira. Se é uma manga, é uma mangueira. Se é uma laranja, é uma laranjeira. E o cristão? Por quê que ele tem que ser instigado, forçado? Não, ele é um cristão, é natural. Natural essas coisas. Ir na igreja, congregar, louvar, cantar, adorar, exaltar e dizimar e ofertar. Primeiro, o meu dízimo é eu indo inteiro, eu sou todo de Deus. E tudo meu é de Deus, tudo. Não é só 10%, não, eu dou 10% e devolvo 10%, porque é benção para mim. E dou oferta porque Deus abençoa. Aquele que ficar comigo é abençoado e se multiplica muito mais. Muito mais. Então, não dá para ser dessa forma, não pode ser. É só se houver consentimento. Para que a pessoa, que há pessoas que fazem assim. O Apocalipse ele fala disso, ele fala de uma das igrejas. Uma das 7 igrejas diz isso. Que tinha um homem lá que ele consentia com a mulher, mas ele se ferrou. E quando Deus mandou João escrever a carta, falou dele. Que ele era dessa forma. Então, é preciso conhecer a Bíblia para saber das coisas. É preciso conhecer a verdade. Não é para saber mais do que os outros, é para saber das coisas de Deus. Com certeza, como quem gosta do mundo e ama o mundo e vive integrado ao mundo, sabe das coisas do mundo para falar do mundo. E eu e qualquer outro que conheça as coisas de Deus deve conhecer as coisas de Deus para falar das coisas de Deus e para viver as coisas de Deus. Por isso que às vezes eu sou impulsivo e tomo decisões ali de imediato. Porque é assim, eu conheço as escrituras porque Deus abriu para que eu conhecesse. Ele me deu o conhecimento. E eu conheço. Revelou e me deu entendimento. E eu entendo, compreendo. Não que eu seja melhor ou pior do que os outros, não. E entendo os outros. Sei que tem gente que acha que é dessa forma, deve ser tolerante em alguns pontos. Daí você deve viver para poder dizer, deve ver. Mas as pessoas hoje dizem as coisas sem ver, ouviu dizer que dizia o que estavam dizendo que era assim. E aí firmam isso como se tivessem visto, e não é. Então, quando o casal não vive em harmonia nesse sentido, porque não adianta viver em harmonia só comendo, bebendo e dormindo. Não. Se nós somos um casal de cristão, o casal de cristão deve frutificar em todos os sentidos. Tudo que um fizer deve ser de acordo, porque em desacordo não vai prevalecer. E é preciso haver concordância para viver os dois. Se um discorda, não dá para viver. Para viver duas pessoas assim. De jeito nenhum. Então a bênção de Deus está para nós, individualmente ou dessa forma, quando dois se tornam um. Mas quando dois é metade, o outro é outra metade, isso não é dois. Se é a metade de um, a metade de outro. Não, é um só agora. E aí a esposa deve acompanhar o marido, para onde for, nem que seja para dentro do fogo.
mas deve acompanhar, deve. Do contrário, é melhor que se afaste. É o que o Paulo ensina. Ele disse que era melhor que ficasse que nem ele, solteiro, não se casasse, para evitar justamente essas coisas. Mas não é todo mundo que tem condição de receber essa palavra e de ficar solteiro, deve se casar, a Bíblia diz. Porque é melhor que ande unido, dois sendo um, do que viver se abrasando em prostituição. Deve se casar por causa da prostituição. É o que o Paulo ensina lá em 1 Coríntios. Paulo não, o Espírito Santo dá essa advertência para a gente viver de acordo com a palavra de Deus. Aí precisamos andar no caminho de Jesus. O resto ele aprana, ele faz tudo acontecer. Tudo o que quiser. Precisa ser um? Precisa. Não pode ser dois, tem que ser um.